Oi crianças, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo bem. Bom, eu estou morrendo de saudade de todas vocês e não vejo a hora da gente poder dar um abraço bem apertado. Mas enquanto isso, nós vamos conversando por aqui, não é? Então, nós vamos dar continuidade às nossas aulinhas que nós estávamos tendo na nossa EBD. Como vocês já sabem, nós estamos estudando os reis e profetas. Hoje, o nosso tema da lição 7 é coragem para anunciar a palavra de Deus. E o nosso versículo está lá em 2 Timóteo e diz assim: pregue a mensagem e insista em anunciá-la. Está lá em 2 Timóteo 4:2. Bom, para dar introdução à nossa aula de hoje, eu vou contar uma historinha para vocês. João e Belinha eram colegas de classe, eles estudavam na mesma sala de aula. E a professora deles de história passou um trabalho para casa. João, achando muito esperto, pegou todo o trabalho dele da internet. Vocês acreditam? Isso é muito errado, não é? E ele achou que isso estava tudo bem, mas ele sabia que era errado. Belinha era colega dele e chegou para ele e falou: João, eu te ajudo a fazer o trabalho, não precisa pegar da internet, eu ajudo você. Mas sabe o que João fez? Ele brigou com ela e nem ligou para o que ela tinha dito. Simplesmente copiou todo o trabalho da internet e deixou por isso mesmo. Ele não sabia que Belinha apenas queria que ele não se prejudicasse e tirasse uma boa nota. Então, chegou outro dia na sala de aula e João entregou o trabalho dele para a professora. Quando a professora olhou o trabalho, ela ficou muito brava. E sabe qual foi a nota de João? 0. O João tirou 0 no trabalho dele porque ele não fez da maneira certa. E isso tudo poderia ter sido evitado se João tivesse ouvido os conselhos da sua amiga Belinha, não é? Essa história nos faz lembrar de uma história que aconteceu há muito tempo atrás, lá com o povo de Judá, na época do profeta Jeremias. Como vocês já sabem, os profetas foram aqueles homens, aquelas pessoas que traziam a mensagem de Deus até o povo aqui na terra. Então, Jeremias era um desses, ele era um profeta. E hoje nós vamos aprender juntos um pouco mais sobre a história de Jeremias e aprender com as experiências dele. Jeremias era um homem que amava muito a Deus. Era um homem muito corajoso e obediente ao Senhor. Ele fazia o que o Senhor mandava. Certa vez, o Senhor mandou ele até o templo, a igreja, para que ele desse uma mensagem àquele povo. E a mensagem era a seguinte: olha, vocês estão desobedecendo a Deus, vocês estão fazendo muitas coisas erradas. Nessa época, quem estava reinando era o rei Jeoaquim. E Jeremias foi e disse que eles deveriam se arrepender, porque eles estavam fazendo coisas erradas e Deus ia destruir toda essa cidade. Mas eles precisavam se arrepender e aí Deus iria perdoá-los com certeza, porque Deus nos perdoa. E aí Deus não iria mais destruir a cidade deles. Esse foi o recado que Deus mandou para eles, que Deus iria castigar o povo porque o povo estava desobedecendo e estava fazendo coisas erradas. Jeremias falou tudo conforme Deus mandou. E sabe o que aconteceu? Os judeus nem ligaram para ele e nem se arrependeram. Eles ficaram tão bravos, mas tão bravos com Jeremias, que disseram que iam prendê-lo e matá-lo. Vocês acreditam nisso? Eles ficaram muito bravos. As autoridades que estavam lá por perto ouviram todo aquele barulho e correram até lá para ver o que estava acontecendo. Quando ele chegou lá, viu a multidão gritando assim: matem Jeremias, matem Jeremias, ele está falando mal da cidade de Jerusalém. E um monte de gente ao redor dele falando esse tipo de coisa, mandando matá-lo. Mas Jeremias apenas dizia assim: eu só estou falando o que Deus mandou que eu falasse. Apenas isso. Se vocês me prenderem ou me matarem, vocês estão fazendo isso com um inocente. Jeremias, ele tinha certeza do que ele tinha que fazer e ele estava apenas falando o que Deus havia mandado ele falar. E as autoridades decidiram então que elas não iam fazer nada, não iam decidir nada, iam levar até o rei Jeoaquim para que ele decidisse. Só, crianças,
que esse rei já tinha mandado matar outros profetas pelo mesmo motivo. Imagina só, né? Mas Joaquim resolveu não matar o profeta Jeremias. Você sabia? Que bom, né, que ele decidiu não matar. Mas ele também não acreditava em nada que ele estava falando. Hoje em dia, muitas pessoas também não acreditam em Deus. Fazem o que querem e não se preocupam em agradar ao Senhor. E você? Você fala da palavra de Deus para que essas pessoas mudem de vida e possam fazer coisas que agradem ao Senhor? Depende da gente também falar da palavra de Deus para essas pessoas. Bom, tempos depois que isso aconteceu com Jeremias, Deus mandou que ele escrevesse aquela mensagem em um rolo que era usado antigamente para escreverem a palavra de Deus. E aí Jeremias chamou Baruque, seu ajudante, e enquanto Baruque ia escrevendo, Jeremias ia falando o que ele tinha que escrever ali. E depois Jeremias pediu para que Baruque fosse e lesse o que estava escrito no rolo lá no templo, porque Jeremias estava proibido de ir ao templo. Então ele pediu para que Baruque fosse. E Baruque foi e leu a mensagem no templo em voz alta. Que coragem, né? Imagina, um dos líderes que estavam no templo ouviu a leitura de Baruque e foi correndo para contar para os príncipes, que chamaram Baruque e pediram para ele sentar e ler o rolo novamente. Eles ficaram super assustados com o que eles estavam ouvindo, com aquela mensagem que Baruque estava lendo. E perguntaram: você escreveu tudo conforme o profeta falava? E Baruque respondeu que sim. E os príncipes falaram: pois então corram e se escondam. Os príncipes levaram o rolo até o rei Joaquim. Ele estava sentado bem perto de uma lareira, porque estava muito frio lá no palácio dele. O rei mandou alguém ler o rolo para ele. E assim que iam lendo, sabe o que ele ia fazendo? Ele ia cortando com canivete as partes do rolo e ia jogando no fogo que estava perto de onde ele estava sentado. A pessoa ia lendo, ele ia cortando e jogando pedaços no fogo. Ele queimou tudo que estava escrito. Queimou o rolo inteiro. Já pensou? Um rei que não tinha nenhum respeito com a palavra de Deus? Que triste, não é? Hoje em dia, existem pessoas assim também, que não acreditam na palavra de Deus. Isso é muito triste, né? Nós hoje em dia temos a Bíblia. Antigamente, nós tínhamos esses rolos. E existem pessoas que, assim como o rei Joaquim, também não ligam para o que está escrito na Bíblia. O rei mandou prender Jeremias e o ajudante dele, Baruque. Mas eles estavam escondidos e não foram encontrados. E quando Jeremias estava no esconderijo dele, Deus falou com ele novamente e disse para ele escrever tudo de novo que ele tinha escrito lá naquele rolo que o rei tinha queimado. E mais uma vez Jeremias chamou Baruque sentou e começou a escrever enquanto Jeremias falava aquelas palavras tudo de novo. E ele fez, mesmo correndo o risco de ser preso. Que coragem, não é? Jeremias não teve medo. Mesmo o rei queimando todo aquele rolo, ele teve coragem para fazer tudo novamente. E nós estamos tendo coragem, né, de falar da palavra de Deus? Com essa história de Jeremias, nós vemos como uma pessoa que tem um propósito de Deus, ela vai agir independente da circunstância. Jeremias acreditava em Deus e sabia que Deus estava cuidando e protegendo ele, por isso ele era corajoso. Nós temos que cada dia pedir que Deus nos dê coragem para que a gente possa falar da palavra dele para aquelas pessoas que ainda não conhecem, para os nossos coleguinhas, para os nossos familiares, seja para quem for. Nós temos que falar a verdade para as pessoas para que elas possam ter uma mudança de vida e fazer as coisas que agradem ao nosso Senhor. Amém? Vamos orar agora, né, depois dessa nossa história, pedindo para que Deus nos ajude a ser como Jeremias. Vamos fechar os nossos olhinhos, baixar nossa cabeça e falar com o nosso Deus novamente. Senhor Deus, nós te pedimos que o Senhor nos dê a coragem de Jeremias, que nós possamos
falar da tua palavra, falar do teu amor para as pessoas que ainda não te conhecem. Nos ajuda, Senhor, a sermos instrumentos nas tuas mãos. É assim que oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, crianças. Foi muito bom estar com vocês. Que Deus abençoe a vida de cada um. Um beijo enorme para vocês. Até mais.